Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o nosso tema, tô aqui enviando meus convites como sempre. Lembrando que essa live ficará gravada. E daqui a pouquinho eu vou chamar meu entrevistado. Deixa eu só terminar de enviar os convites de praxe. E já iremos ter aquele bate-papo gostoso, animado e muito divertido de quarta-feira à noite. Gente, lembrando que as lives do fonoaudióloga Natália Concolato, elas acontecem geralmente quartas e sextas, nesse horário, 8, 8 e meia, mais tardar 9, porque tem pessoas que chegam no trabalho e esse horário é o que mais dá pra conciliar todo mundo. Como vocês estão? Animados pro Natal? Muitas compras, dando conta de faculdade, TCC, mestrado? Eu não estou dando. Se alguém, por favor, estiver conseguindo fazer tudo, terminar o mês de dezembro com equilíbrio espiritual lá em cima, me ensina, porque eu não tô bem assim, não. Ok? Gente, eu não tô vendo nada. Daqui a pouquinho eu falo com vocês direitinho. 1 minuto. Pronto. Enviei todos os convites. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Milena. Deixa eu ver se o William entrou. Eu também, eu queria saber como que a pessoa chega no final de dezembro, lúcida, orientada, muito bem da cabeça, conseguindo lidar bem, porque malhando, você vê, eu tô aqui resfriada. Não é resfriada, na verdade foi uma crise alérgica. E esse ano aconteceram duas coisas que nunca acontecem comigo. Eu tive crise de faringite e agora eu estou com atacada na rinite. Tudo por conta de baixa da imunidade. William, você está aí, meu querido? Se tiver, dá um oizinho. Oi, Bruno, tudo bem? Está fazendo nosso trabalho hoje. Nosso trabalho nada, né? A transcrição do nosso trabalho. Pessoal, sejam bem-vindos ao Fonoaudióloga Natália Concolato. Dezembro é o mês da fonoaudiologia. Para quem não sabe, fez 40 anos que a nossa profissão foi regulamentada, que existe. Uma profissão que luta a cada dia para melhorar a qualidade de seus atendimentos. Uma profissão que procura produzir artigos. Precisamos produzir mais, porque, por exemplo, se a gente compara com os Estados Unidos, a gente está muito atrás, porém, com o tempo que a gente tem de fonoaudiologia, há artigos produzidos, tá bom? E nesse mês de dezembro, a gente vai ter algumas lives, eu acredito que mais em janeiro, porque dezembro é muito corrido, gente. Meu aniversário, Natal, Ano Novo, Dia do Fonoaudiólogo, é muita coisa embaralhada. Então, acredito que mais para janeiro a gente vai ter mais lives sobre fonoaudiologia, mas ainda para fechar esse ano vai ter uma live comigo, explicando e falando algumas coisinhas. Meu convidado está aí? Ah, tá aqui o William. Tudo bem? Gente, hoje a live foi muito engraçada. Eu estava em casa, fazendo 400 coisas ao mesmo tempo, porque nós somos mulheres, né? Temos que dar conta disso. Tô brincando, existem muitos homens que também fazem isso. Mas meu entrevistado hoje é um homem. E aí eu falei assim, gente, que tema interessante de TCC. Que bacana isso. Aí eu chamei o William, falei, William, vamos fazer uma live sobre isso, porque isso não é muito abordado. Tanto em lives, eu nunca vi curso disso. Oi, Glória, boa noite, tudo bem, meu amor? Nunca vi curso disso, nunca vi ninguém explanando sobre isso, então eu achei um tema assim muito interessante mesmo. Por isso eu vou chamar o William aqui para começar a live, para que ele se apresente. Diga por que ele resolveu fazer o artigo. Quer dizer, artigo não, você vai publicar, você vai publicar esse artigo, meu amigo. Você vai publicar e vai me agradecer. Vai falar assim, olha, lembra aquela vez quando a gente fez uma live lá atrás, que você estava passando e teve a ideia de eu produzir um artigo? Então, você vai me agradecer um dia sobre isso, hein? Eu tenho um olho bom pra isso. Vou deixar ele se apresentar. Boa noite, João. Até que enfim tu conseguiu assistir minha live, hein? Meu Deus do céu. Inclusive eu estou te observando, você tá assistindo a live de todo mundo, menos a minha. Tô brincando. Então, gente, só pra deixar uma coisa bem clara aqui, o William,
Ele está se formando esse ano, ele é estudante de fonoaudiologia. Lembrando que a nossa legislação no sétimo e no oitavo período permite que a gente atenda sob supervisão. E você vai se apresentar, eu vou te chamar, mas você já terminou todas as matérias, só falta realmente pegar aquela nossa carteirinha linda de fonoaudiologia. Deixa eu chamar meu convidado. Gente, ó, pelo amor de Deus, vibração positiva aí pra internet funcionar direitinha, tá? Eu estou sem o meu tripé. Meu tripé quebrou. Tô falando, dezembro vem, ficou uma maluquice. Então, não sei se o ângulo está bom. William, me chama aí, eu vou te chamar, peraí. Eu acho que você que tem que me chamar. Não, eita aí. Aê! Boa noite! Como é que tá, Natália? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Aqui tá muito calor, não sei aí. Está completamente abafado. Aí está quente? Aqui no sul tá quente, tá bastante quente. Tá aqui durante o dia fez 28 graus. Ai, Aqui, gente, fala aqui no sério. sul é aquela coisa, né, Natália? Um dia é 14, quando É, tu sai é 14 graus e quando tu volta com 27. É uma coisa de maluco, assim, aqui no sul. gente, Mas meu vamos. Deus do céu. Olha, aqui 28 graus, a gente já tá com frio, né? João, que é do Rio, a Glória também, a gente já tá cheio de frio aqui. Mas por isso que eu até ri. Mas enfim, olha, queria te agradecer. Gente, eu tava um dia passando, como eu falei, no meu Instagram, falei, olha que tema legal, vamos conversar sobre. E aí chamei o William, ele tava todo assoberbado, terminando de apresentar o TCC, com a faculdade, com tudo, e não se negou, quis aparecer, achei ótimo. Então, assim, eu queria que primeiro você se apresentasse. Como eu expliquei pro pessoal, você está se formando e você se apresentasse qual universidade que você faz, qual é o tema do seu trabalho, o que que você estagiou nesse último ano, tá bom? Legal, legal, legal. Primeiramente é um prazer estar aqui, né, Natália? E teu convite foi aceito com uma honra muito grande, porque te sigo há algum tempo e acompanho o teu projeto, que inclusive parabéns pelo projeto, a Fonoaudiologia agradece muito. E, enfim, meu nome é Obrigada. William Leonardo, eu sou daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Finalizei hoje os últimos atendimentos Graças a do Deus. estágio de voz. E, enfim, encerramos. Agora é só esperar a colação, formatura e todo aquele pacote. Ah, escrevi com muita coragem, muito receio sobre esse assunto, que é um assunto um tanto polêmico, né? Nos dias de hoje. Resolvi, sob a orientação da professora Sabrina Braga, que, enfim, foi uma maravilhosa, escrever um pouquinho sobre a voz do negro e suas especificidades. Era isso que eu ia te pedir pra gente falar o tema, que eu acabei não falando o tema. Aí, Isso, a voz do negro e suas especificidades. Resolvi escrever um pouco sobre isso, primeiramente por conta dos murmurinhos que existem por aí, né? Do tipo, a voz do negro, ela tem umas características importantes, um grave aveludado, uma imposição bacana e tal. E aí vamos pesquisar no meio científico para ver o que fala sobre isso. E aí é aquela coisa, tu entra com o intuito e aí vai caindo para diversos lados e tal. e você nunca E, termina enfim, com o trabalho que você começou. Você começa com uma ideia, e aí até terminar já é outro completamente diferente. exatamente. No final do trabalho eu percebi que de repente o título poderia ser outro, mas isso aí é uma conversa para um mestrado, de repente, no futuro. E o meu intuito foi esse mesmo, foi analisar se existem características anatômicas, funcionais, perceptiva auditiva, ou se é realmente uma questão do ouvinte, né? Porque a distinção entre bonito e feio, belo e não tão belo, está na percepção do ouvinte, né? Porque o ouvinte escuta determinado som e aí isso acessa dentro do cérebro emoções e diversos outros fatores e aí
se cria uma percepção. E foi muito interessante, Natália, porque me surpreendeu em algumas questões e em outras afirmou. Então deu para concatenar muita coisa aí nesse trabalho. E eu queria te falar uma coisa assim muito interessante, que assim, eu, por exemplo, eu curso mestrado em psicogerontologia. E existem especificidades que a gente precisa estudar de algumas populações e que a gente não encontra na literatura. A gente vive um momento de muitas lutas, de muitas coisas que precisam ser debatidas. Eu acho que a gente só consegue vencer barreiras, igual você fez, publicando um trabalho, publicando um artigo, falando, não, aqui, ó, olha a evidência aqui. Por exemplo, na minha área em psicogerontologia, existe um autor no Brasil que fala sobre envelhecimento negro, que é o Alexandre Nero. E isso não foi Uhum. abordado no mestrado. Então, assim, quando veio o dia 20, que foi o Dia da Consciência Negra, e estava o Jackson, meu querido, um beijo, não está aqui hoje, mas depois ele vai assistir a live, eu falei, olha, a gente está chegando no final do curso, do primeiro ano, e eu não estudei envelhecimento negro. Vocês estão debatendo a consciência negra, mas vocês... quer dizer, desculpa, no programa não tem isso. E a gente precisa conversar sobre isso, procurar sobre. Então, assim, eu imagino que você tenha tido muita dificuldade para achar assim algum estudo sobre isso. Não sei se a ignorância é minha, mas pelo menos quando eu procurei, eu não achei quase nada. Não, mas é muito real essa tua fala, Natália, porque isso dificultou muito a busca, isso no meio do processo me fez repensar muitas vezes, em de repente, eu vou mudar de tema, porque realmente foi uma superação. Eu e a minha orientadora, a gente fez uma pesquisa nas bases de dados e tal, e a moral da história que a gente achou, se eu não me engano, foram 26 artigos, que trouxemos para o trabalho foram 8, e os que eu aproveitei de fato foram 4 artigos. E outra Gente, coisa, e desses 4 artigos, o mais novo que eu citei foi do ano 2000, ou seja, 21 anos atrás. meu Deus do céu. Quer dizer, a gente tem É, 40 anos de profissão e a gente tem 20 anos que esse tema não foi estudado. Cara, surreal. É, é, é um troço, é uma situação que te faz pensar, né? E foi isso que eu propus no trabalho, assim, inclusive tá na minha conclusão, sabe? Tipo, por que tem tão poucos estudos? E no início lá, até muitas pessoas que vêm conversar comigo e me explicam um pouco sobre o trabalho e tal, e as pessoas falam, tem diferença na comparação, e eu não gosto muito de usar a palavra comparação, sabe, ela é Natália? muito Porque dolorida, né? não me leva para um local confortável. Eu sempre trago da seguinte maneira, que é uma. Se tem determinada característica em determinado grupo, pega essa característica, se estuda com o intuito de aprimoramento vocal dessa determinada característica, tu entende? E isso é do negro, isso é do hispânico, isso é do italiano, isso é de diversas etnias, sabe? E isso eu senti falta nessa questão vinculando legitimamente ao negro, sabe? Que tem muito pouca coisa e os artigos que eu encontrei são todos americanos e tal, e Era isso que eu ia te antigos, perguntar. e Você não é encontrou nenhum brasileiro, né? nenhum brasileiro. Caramba. Nenhum brasileiro. Continua, não quero te interromper, vai. Não, não, capaz, fica bem à vontade. E isso me gritou, sabe? Tanto é que quando eu comecei a pesquisa, eu me surpreendi juntamente com a minha orientadora. Nossa, eu vou discorrer sobre o quê? E aí ela me colocou. Não, é importante a gente escrever sobre o que há, e se não há. É que nem ela comentou, não achar um resultado também é um resultado. É E eu, verdade. é uma boa ótica de se enxergar e tal. E a gente foi e tal, buscamos esse material que inclusive foi muito escasso e também teve outra questão que dificultou bastante, que foi o método avaliativo de cada um desses artigos. Cada artigo ele buscava determinadas características, ou seja, não foi, por exemplo, todos analisaram perceptiva auditivamente os entrevistados, não. Cada um se ateve a determinada característica e determinada forma de avaliação. Então, isso para concatenar, Natália, e criar de fato um raciocínio foi muito complicado.
Então, foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, assim, finalizar com muita dignidade, assim, sabe, esse trabalho. Porque desde o início, quando eu comecei na faculdade, eu sempre tive na cabeça, bah, eu quero escrever sobre a população preta, eu quero escrever sobre isso. E não sabia sobre o que e tal. E agora, no final da faculdade, eu fui me encaminhando para voz, tal, que eu gosto muito. Era isso que eu E te eu, perguntar, você é músico? Porque tem um violão aí atrás, uma guitarra, daqui a pouco vai sair um som aí, você é músico? Também? sim, sim, eu toco alguns instrumentos e canto e tal. E Legal. aí bah, é uma boa oportunidade de falar sobre, sabe? E aí a gente conseguiu escrever bastante coisa sobre isso. Com o material que tínhamos em mão, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana e tal. Eu estava conversando com o Jackson sobre isso hoje. Eu falei assim, gente, esse garoto deve ter tido uma coragem, uma ousadia, assim, até com bastante respeito falando essa palavra. Porque, por exemplo, ele, esse meu super amigo, ele é da Bahia e eu sou do Rio de Janeiro. E aqui as pessoas são muito misturadas, lá na Bahia também. E assim, você tá onde? Você tá no Rio Grande do Sul, não é isso? Sim. Você tá no Rio Grande do Sul. E a gente escuta várias coisas e a gente vê várias coisas. Então eu falei assim, esse menino foi de uma coragem de escrever isso. Eu não imagino o que, que ele não escutou de mimimi, de coisa, de dizendo que não existe. Que eu falei, cara, eu tenho que fazer a live com ele. Porque aqui, até aqui, que tem várias misturas que a gente encontra na rua, por exemplo, meu pai é negro. A gente tem essa coisa toda. Eu ainda escuto algumas coisas, eu fiquei assim, caramba, ele foi de uma ousadia para fazer isso. E eu até queria que você compartilhasse. Foi muito difícil a questão assim social fazer esse trabalho? Falar assim, poxa, mimimi, não sei o quê. Sabe, Natália, que esse trabalho ele não tomou ainda uma proporção e tal, que talvez que mereça, né, em cunho de visualização. Mas eu sempre costumo falar que foi muito difícil no William Leonardo falar sobre isso, porque nós somos fruto de um contexto, sabe, Natália? E até pegar corpo, de eu entender que eu tinha que falar sobre isso, que ia dar tudo certo, que ninguém ia me questionar sobre, que eu não ia ter que fazer um esforço estratosférico para falar sobre uma questão que é carne, né? Foi muito, muito, muito difícil esse processo. Até eu agradeço muito a minha esposa, a Juliana, que ela me ajudou muito nesse processo, porque uh, ela sempre Ela tá assistindo a live. tá aí na live, aham. Ela sempre colocou muita força, sabe? Me trazia, no momento de fraquejar, ela, cara, é isso, vai, tu tem propriedade para falar sobre e tal. Então foi mais uma briga interna minha, sabe? De, cara, vamos lá, vamos falar sobre, tu pode falar, porque a gente é fruto de um contexto, né, Natália? E querendo ou não, um contexto que tem muito, que vai muito de encontro ao famoso racismo estrutural, que poucas pessoas, que muitas pessoas ainda insistem em afirmar que não existe, E um sabe? racismo E acadêmico, né, William? Se a gente for parar para pensar, é um racismo acadêmico. Porque, se, como eu te falei, se você for procurar, você provou lá, ó, tem 4 artigos que eu utilizei, não tem um artigo brasileiro. Então, isso está comprovado que existe e que a gente precisa produzir artigos sobre isso, sabe? É uma coisa que existe, que está perfeito. lá. Não, inclusive eu cito um estudo, que enfim, eu não vou lembrar do autor, mas que ele traz justamente um relato de uma universidade, se eu não estou enganado, aí do Rio de Janeiro, que, que ele tentou ascender com o trabalho dele falando sobre população preta, e quando ele chegou em determinado nível hierárquico da academia, não fala sobre isso porque é um tema que é que não é como é que é a palavra que não é que é muito Palpável. polêmico, que pode ter um Isso. entrave mais ali na frente Dividendo, sobre né? uma com uma determinada publicação, então troca o tema. E ele traz isso de uma forma que ilustra o racismo acadêmico, sabe? E eu trago muito isso no meu trabalho, sabe? Porque em determinado momento lá atrás, Natália, tentaram justamente estudar.
vozes dos negros e vozes dos brancos. Porém, lá atrás, o que, que aconteceu? Tomou uma conotação de comparação. E aí, qual foi o resultado disso? O branco é melhor e o preto é pior. E não é esse o ponto, sabe? E é isso que eu proponho no meu trabalho. Se não há diferença, que se estude sobre, sabe? E que se há essa questão de características que diferem de um para o outro, que se estude, porque é que nem eu costumo falar, sabe? Ah, é, a gente não pode morrer na falta de informação. A gente tem que ter acesso a essa informação. E outra, o mundo ele está vivendo um outro momento, que é o momento realmente de ir atrás, de revirar, de se há diferença. Hoje em dia a comparação ela não existe, mas existe determinadas características, e é isso que eu proponho, sabe? Eu compreendo lá atrás que já foi feito isso e só teve um prejudicado, que foi a população negra. E aí hoje existe um certo receio, inclusive da população negra, sabe? Do tipo, não estuda em razão de comparação, porque sofreram muito lá atrás, sabe? Estão machucados. Então, o que eu proponho é justamente a gente dar um passo adiante. Não, vamos estudar. Se existe, vamos atrás. Também tem outra questão bem interessante, Natália, que o nosso país ele é muito miscigenado, né? Muita mistura, como tu disseste aí no Rio de Janeiro. Então é difícil de falarmos assim, ó, a Natália não tem. A Natália é negra, o fulano não existe isso no Brasil, sabe? E Era é isso que eu ia essa te falta. perguntar. Desculpa te interromper. Se você chegou a Claro. ver pelos artigos, assim, porque, por exemplo, se a gente for para os Estados Unidos, se a gente for estudar a população que se considera negra nos Estados Unidos, se você tiver um gene de parentesco negro, você lá é negro. Agora, aqui no Brasil, eu não sei, mas me parece que tem a ver com as características como a pessoa se assume. Foi isso? Você percebeu isso lá, lendo? Na verdade, eu não entrei muito nessas questões, nas brasilidades de fato, porque, enfim, eu tive que me aportar muito aos estudos que são americanos. Inclusive, a minha banca, que é a Miriam, que, enfim, é uma, enfim, super fono aqui do Sul, trabalha com população negra, Vozes do Carnaval e diversas outras, bem legal. Chique. Ela foi minha banca e ela justamente propôs isso. Cara, leva adiante isso e fala sobre a população brasileira. Ela falou isso porque não tem nada falando sobre essa questão da brasilidade, sabe? E isso é muito difícil de delimitar essa questão de, tu é preto, tu não é, e tal. Um gene diferente, a pessoa já não é puramente negra, então isso dificulta também uma análise, sabe? Do tipo, Legal. tu é negro, ok, e as tuas características são essas. Eu acho que não é por aí, sabe? Porém, entretanto, eu cito na conclusão lá, justamente, por exemplo, pega a Alcione, pega o Neguinho da Beija-Flor e analisa pontualmente, sabe? Esses cantores e tal, que tem justamente essas vozes que caracterizam esse murmurinho popular, sabe? Pra gente compreender como é que é o funcionamento dele, como é que é o funcionamento dela, sabe? E eu acho que dá um trabalho bem legal a nível de informação, sabe, Natália? Porque chama muito a atenção a falta de trabalho sobre esse determinado público. É um tema super rico. E assim, o que eu ia te perguntar com relação ao trabalho, eu consegui ler só umas partes, porque como eu falei, se alguém chegar em dezembro muito bem, conseguindo malhar, mantendo a integridade mental, eu estou entregando meu trabalho para o CEP, para ser avaliado. Se alguém conseguir, por favor, me mande a receita, porque eu não estou bem. Então, eu li uma parte. E a parte que eu li, eu não consegui chegar nessa conclusão. O que você conseguiu concluir, assim, que mais chamou atenção com relação a vozes negras? Eu já sabia que era falta de artigos, mas assim, o que você olhou e falou assim, poxa, por que isso, sabe, isso me gritou? O que te chamou mais atenção? O que me chamou a atenção foi que nesses artigos praticamente foram pouquíssimas conclusões de diferenças anátomo-fisiológicas.
que enfim, não, é difícil ter um parâmetro com tão pouco estudo falando sobre, mas enfim, a conclusão desse trabalho foi essa. E as mínimas diferenças que tiveram num artigo só foi na questão que eles pegaram um grupo de negros e um grupo de brancos e alguns julgadores. E esses julgadores tinham que escutar vogais sustentadas e dizer, é voz preta, é voz branca. E houve um resultado que direcionou na questão que eles conseguiram diferenciar o preto do branco por uma questão de um ruído. Caramba! Eles conseguiram perceber um ruído na voz da população negra. Claro que era um teste às cegas e tal. E isso corroborou um pouco com a minha pergunta de pesquisa, se existia alguma questão de uma soprosidade, um ruído, ou alguma questão que circundasse nesse sentido. E a conclusão que mais me deixou, que mais me abriu, assim, a cabeça nesse trabalho, foi que quase todos os artigos direcionaram para uma diferenciação cultural sociolinguística. E Caramba! isso faz muito sentido, porque eles trazem a questão do dialeto, que aquele determinado público é exposto e tal, e faz muito sentido, de fato. E aí eu trouxe para o Brasil, né? Fiz um link e trouxe para o Brasil, na questão daquelas vozes e tal, e do meio cultural. Eu sou um cara que eu gosto muito de samba, particularmente, enfim, frequento rodas de samba, e eu vejo que naquele contexto ali, determinadas pessoas têm uma entrega, e tu olha aquelas pessoas cantando e tu fica, nossa, me arrepiei. Mas o porquê que eu me arrepiei, sabe, Natália? Porque essas pessoas, elas estão cantando algo a mais. Algo a mais, elas estão cantando memórias, elas estão cantando emoção, elas estão interpretando de uma forma até com questões de ancestralidade e tal. Então tem O que muita elas situação. passaram, né? Isso, e aí já se faz um link com o racismo estrutural e tal, que os pretos, os negros, ainda sofrem no dia de hoje. Então, como é que tu vai escutar uma interpretação de uma pessoa negra cantando qualquer música, enfim, independente do samba, do rock e tal, aquela pessoa vai empregar de uma forma diferente aquilo ali. E os estudos, eles trazem isso. É uma questão sociocultural que depende qual é o meio que tu tá inserido e tal, e dependendo daquele meio, tu pode sim ter algumas características vocais que podem se parecer semelhantes. E é interessante falar sobre isso, Natália, porque algumas pessoas me questionaram, tá, mas tem algumas pessoas brancas que têm um vozeirão. Tem. E aí, esse resultado da questão sociocultural, ele justamente traduz isso, né? Que, não, que pode não ser, de fato, uma questão de cor, de raça, mas sim uma questão de exposição a determinada cultura. E aí, isso, sim, transforma ou, enfim, nuances vocais em determinado grupo. Então, assim, depende muito da imagem que a pessoa faz. De repente, a imagem que a pessoa está fazendo é que a voz do negro é uma voz, assim, mais grave, mais potente. É isso? Porque, por exemplo, igual você Exatamente. falou também da questão do branco, mas a gente não sabe se aquela cantora tem alguma mistura. A gente está no Brasil, né? Todo mundo é misturado. É muito difícil dizer. Eu me lembro que teve uma pesquisa que fez o mapa genético da Gisele Bündchen, acho que tinha 72% de negro, de Imagina. DNA negro na Gisele Bündchen. Eu falei, gente, não tem como discernir. Mas me fala, é isso então, né? É a identidade visual, de achar que de repente associar, às vezes, no nosso subconsciente, a voz do negro àquele vozeirão. Mas aí a gente também, só para concluir, William, a gente também, por exemplo, tem o Milton Nascimento. Aí como é que a gente vai falar dele? Que é uma voz assim linda, você fica, ai meu Deus do céu. É difícil, né? É, Quantificar, como você falou. é muito difícil, inclusive, essa análise, principalmente no Brasil, né? Enfim, como a gente comentou, tem essa miscigenação muito, muito forte. Mas
é bem isso que tu comentou, assim, é uma questão que os estudos trazem, né, Natália? Com uma amostra muito pequena de estudos que falam justamente sobre isso. E, e é muito legal falar sobre isso porque as questões elas se entrelaçam muito, né? Uma coisa está muito ligada à outra, a questão da expressividade, a questão da cultura, a questão do dialeto, sabe? Outra coisa que também eu parei para pensar no trabalho, que é justamente essa questão do as pessoas se arrepiam ao escutar uma voz do Milton Nascimento, enfim, de qualquer outro artista negro. Só que, Natália, todos nós somos oriundos do Brasil. E Claro. qual é o ritmo oriundo daqui do Brasil? Que nós somos. Que lá fora nós chegamos lá e as pessoas nos olham e já começam assim. É o samba, sabe? Tipo, nós somos Sim. reconhecidos por isso. Então, nós já temos um ouvido na questão do samba, na questão da ancestralidade, de todo aquele carregamento de emoções em determinadas situações. Então, nós já temos um direcionamento no nosso ouvido para se eu escutar uma pessoa cantando dessa forma, eu vou me arrepiar porque nós somos daqui, tu entende? Então, passa muito por essa questão também do ouvinte, que normalmente as pessoas, aquela voz é bonita, mas elas não param para pensar onde é que está tocando nelas aquela interpretação, né? E é justamente esse o ponto que eu trago no meu trabalho. Olha, esse tema ele é muito bacana assim de ser estudado. Foi muito legal porque você comprovou. Eu acho que a gente tem uma missão assim, por exemplo, o meu Instagram, ele foi criado para difundir informação, porque eu não compactuo dessa elite que existe aqui no Rio de Janeiro que quer elitizar a disfagia. Eu não compactuo disso. Na verdade, vocês não representam a fonoaudiologia do Rio de Janeiro. Vocês são um grupo à parte. E assim, eu posso te dizer, eu estive em hospitais e eu cheguei e eu observei, eu falei assim, eu tenho que ver alguém de nível superior aqui negro. Se eu não ver, eu não fico. Eu acho que a gente tem uma missão como isso. Meu pai é negro e assim, eu sou branca, mas se eu entro em um local, um hospital, e eu não vejo um médico negro, eu não vejo um enfermeiro negro, eu não vejo um fonoaudiólogo negro, talvez a minha percepção esteja errada. E eu posso te dizer, com muita tranquilidade, com muita paz dentro do meu coração, as pessoas que querem elitizar esse grupo de disfagia dentro do Rio de Janeiro, que são pessoas que eu conheço, pessoas que quando eu fui difundir a sua palestra aqui, chegaram no meu Instagram, no meu WhatsApp, mandaram um monte de besteira, são pessoas que não representam a fonoaudiologia. Não existe mais espaço na fonoaudiologia assim. Não existe espaço assim. Eu vou continuar trazendo esse tema, vou continuar difundindo a disfagia e eu não estou nem aí. Então, assim, eu só queria deixar esse recado, estava engasgado. E aí você tocou nesse ponto, eu falei, não, eu tenho que falar isso, porque a gente vive num país que não. Você veja bem, eu estou no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro. Não me venha dizer para mim, não tem médico negro. Tem. E eu vou te dizer o hospital que seleciona, que tem médico negro, e eu vou te dizer 3 hospitais. Eu não posso dizer porque eu não tenho dinheiro para pagar os processos. Mas eu vou te dizer 3 hospitais da Zona Sul que não contratam pessoas de nível superior negro. E quando eu entrei que eu vi isso, eu saí. Eu não fiquei. Eu reclamei muito, fiquei com uma fama assim horrível, mas não importa. E eu não queria que aquilo me sufoca, me agride como pessoa, como ser humano. Então, assim, as nossas histórias se entrelaçam. Porque eu acho que o pessoal que quer elitizar a disfagia, quer dizer para o fonoaudiólogo assim, você não pode estudar disfagia porque disfagia é uma coisa de outro mundo. Não. Todos nós podemos estudar, todos nós podemos crescer, todos nós podemos nos fomentar. E isso não representa uma fonoaudiologia brasileira, não representa a fonoaudiologia carioca. Desculpa, me Nossa, exaltei. não, me chocou, te confesso, Natália, porque, claro, eu tô saindo do meio acadêmico agora, da minha graduação, e, e fico triste por saber que existe isso, porém fico contente por existir pessoas que nem tu, assim, que bate de frente, que literalmente pratica o antirracismo, sabe? Ah, te agradeço muito por essa tua atitude, nossa, que É uma tenso, né? violência você chegar num hospital da Zona Sul e você não vê um médico negro, é uma violência. Aquilo me agride, aquilo me agredia como profissional.
E se eu entro num local e eu sou, por exemplo, a única fonoaudióloga, digamos assim, misturada, eu também não fico. E eu acho que a gente que, de certa forma, eu não tive privilégio, mas a gente que, de certa forma, tem algum privilégio, é a nossa missão observar isso. Porque se você entra em um ambiente e você não vê uma pessoa negra, se você entra numa festa e você não vê uma pessoa negra, você tem que se perguntar que ambiente que você está frequentando. Não sei se cai a ficha às vezes para as pessoas sobre isso. Assim, desculpa, eu não quis te deixar triste com isso, não, é porque eu sou assim mesmo, eu quero mudar o mundo. Mas não de, assim, a fonoaudiologia, ela também te dá esse viés. Porque como ela é uma profissão nova, se você chega assim, olha, vamos provar isso aqui, você consegue. E você consegue combater também. Então, assim, acabei falando essas coisas, só que não é para desestimular, é para passar uma experiência que a gente tem que ver, uma missão que a gente tem que ter. A gente tem que combater o racismo todos os dias. Não é você chegar lá, como eu vejo pessoas dentro de um Instagram, eu sou antirracista. Pô, mas você estava dentro do hospital comigo e você não contratou aquela pessoa porque aquela pessoa era negra. Então não me venha com demagogias. Você tem que provar lá, fazer o que você está fazendo. Isso é combater racismo. É chegar numa aula da consciência negra, Dia da Consciência Negra, e você falar assim, ué, cadê os autores negros? Ah, não tem. Tem sim, ó. Vou te mostrar que tem o Alexandre. E isso é lutar. Isso é resiliência, na minha Pá, concepção. isso que tu falou, nós temos alguns grupos aqui em Porto Alegre, né, alguns grupos de, enfim, de saúde negra e tal, e nós conversamos muito sobre isso. E onde estão? Existem pesquisadores negros, Muitos. eles estão por aí, mas aonde estão, sabe? E nós comentamos muito isso e tal, e nossa, vai totalmente de encontro ao que tu tá comentando, assim, sobre, sobre esse movimento. E aqui tem movimentos muito bacanas, principalmente na fonoaudiologia, assim, sabe, Natália? E enfim, tá se espalhando pelo Brasil e tal, encabeçado pela Miriam, que eu tenho um Nossa, eu vou apreço muito procurar ela grande. depois. Vou chamar para fazer uma entrevista. Tem que chamar. Fala para ela aparecer, mas fala que é Não, assim, com tá maluco? certeza. Eu tô falando, eu vou interrompendo. Ela adora, adora e ela vai com certeza topar falar um pouquinho sobre o projeto dela, que é o projeto Sou Músico, aqui em Porto Alegre, que ela justamente tem esse viés, assim, eu acho que nossa, daria um belo bate-papo, assim. E, e sobre essa questão, eu até, foi a forma que eu finalizei o meu TCC, só para fazer um pequenino fechamento, Claro. assim, sobre a questão do trabalho, Natália. A live é sua, eu que me empolguei. Esse tema me. Nossa, você pega aquele âmago lá, aquele negócio. Eu falei um pouquinho sobre Muddy Waters, né, que é uma lenda do blues. Isso também quero mandar um abraço pro professor Conan, que é daí do Rio de Janeiro, inclusive. Ele é um musicista que agora estuda fonoaudiologia e está sendo o primeiro pesquisador a botar para frente justamente essa questão do preto na fonoaudiologia e música e concatenar tudo isso. E aí, Muddy Waters, que enfim, que era uma lenda do blues, ele foi questionado lá, porque estava surgindo Rolling Stones, Beatles, e aí perguntaram para ele, ah, esses jovens brancos que estão surgindo, eles vão conseguir fazer o que vocês fazem com a guitarra e com a sua voz? Aí ele falou, com a guitarra, eles podem fazer até melhor do que eu. Agora, com a voz, não. Por quê? Porque não passaram pelo que eu passei, porque não passam pelo que eu passo e porque não tem a alma que eu tenho. Então, Nossa, isso ilustra muito essa questão do meu trabalho, sabe? Que a voz é um todo e não existe comparação, porque cada um expressa o que tem, cada um expressa o que passa. E tem uma música também do Zeca Pagodinho com Pedrinho da Flor e Mauro Diniz, que eles trazem justamente essa questão da época e da recolocação do negro na sociedade, né? Que diz mais ou menos assim: me dê a mão, eu preciso de você, seu coração eu sei que pode me prender. No calçadão é meu lar, meu precipício, mesmo sendo um sacrifício, faça alguma coisa para me socorrer. Aí ele comenta: eu não quero ser manchete de jornal ou ibope na TV. Se eu ficar por aqui, o que eu vou conseguir, mais tarde será um mal para você.
não ser um escravo do vício, um ofício do mal, e nem ser um profissional na arte de furtar. Aí ele finaliza dizendo: quero estudar, me formar, ter um lar para viver e apagar essa má impressão que em mim você vê. Aí pega esse fechamento e tu coloca com o compositor que passou por isso cantando de uma forma musicada isso aí. Como é que tu acha que ele vai expressar isso, Natália? Completamente diferente, porque ele vai botar a alma dele ali. Completamente diferente. A alma dele vai estar ali. A alma é mais um pouco. Exatamente. Então, é esse o ponto, sabe? Não há comparações. E o que eu trago como conclusão é sim, temos que estudar essas características se existem, porque tem muito pouco estudo falando sobre. Acredito que possa não haver diferença fisiológica e anatômica. Porém, eu não quero ficar no acredito. Eu quero ir para a prática e, de fato, ter o palpável que a ciência pode me entregar sobre Eu sobre acho que esse tema. é um super tema. Eu acho que você deveria investir nisso, deveria fazer curso sobre isso, porque tem público, devem ter pessoas procurando sobre isso, então assim, não desista. Olha, quero deixar aí para você finalizar, se quiser deixar um recado, porque a gente já está falando aqui há quase uma hora. Tá um tema super interessante, mas misericórdia. Se quiser finalizar, fica à vontade. Gente, pessoal, se quiser Não, mandar pergunta, pode mandar. Me eu falei. queria, eu, eu queria principalmente agradecer, porque foi muito difícil escrever sobre, é muito difícil ainda falar sobre. E Natália, enfim, dei uma olhada nas tuas lives anteriores e tal, e na proposta do teu projeto. Por favor, siga a fonoaudiologia, ela necessita de projetos assim. ah, no que tu precisar da minha pessoa, tu pode super contar. E eu acho que é isso. Nós precisamos nos unir, a gente precisa falar sobre fonoaudiologia, a gente precisa falar o que é uma disfagia, o que é uma disfonia, porque as pessoas não conhecem, não sabem o que nós fazemos, e eu acho que o princípio é isso. Nós precisamos desmistificar a fonoaudiologia para uma linguagem mais popular, para as pessoas compreenderem de fato, sabe? Eu sinto muita falta disso. Aqui a gente faz alguns projetos e tal para fomentar justamente isso na minha faculdade lá no. Eu não sei se eu falei, eu faço faculdade no IPA, aqui de Era isso que eu Porto ia te falar. Qual é o Alegre. nome dessa faculdade? Tudo bem. Desculpa, enfim, meio aéreo. Mas eu faço aqui no IPA de Porto Alegre, que é uma das faculdades mais antigas aqui do estado. Muito me orgulho de estar me formando lá. E é isso, a gente tem que demonstrar o que é a fonoaudiologia. E nesse teu projeto é um caminho, é um braço, sabe? Então não para, não desiste, vai dentro mesmo. E daqui do sul eu vou tentar puxar para o mesmo lado, com projetos, para a gente unificar a nível Brasil a fonoaudiologia, que eu acho que é isso que a gente precisa. Obrigado. Nossa, adorei. Obrigada, Ju, acho que é sua esposa. Você também, querida, de ter ficado aqui até o final. Obrigada pela oportunidade de difundir o conhecimento, que eu acho que a live foi muito proveitosa. Vou divulgar. Gente, lembrando que o fonoaudióloga Natália Concolato, essas lives ficam gravadas, depois eu vou passar para o William também. Curtam, compartilhem, comentem, deixem sugestões. Se Deus quiser e permitir, em janeiro eu vou conseguir postar mais, porque realmente o mestrado está muito sufocado. E muito obrigada. Vamos continuar sim, porque eu acho que a gente, juntando as nossas informações e difundindo, como você falou, a gente agrega mais e mais. E a gente só vence qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de situação, não situação, até usei uma palavra equivocada, mas assim, a pessoa tá falando, é isso, isso, isso. Aqui, prova aqui, deixa eu te provar. Isso existe. Então, isso para mim, eu acho que é o mais importante, tá bom? Muito, muito, Perfeito. muito obrigada. E também não desista, hein? Vai fazer o mestrado. E vai fazer curso sobre Claro. isso e ganhar dinheiro. Vai me agradecer depois. Prazer, Tchau, viu? Até gente. mais. Boa noite. Até mais. Boa noite.